Oi, oi, você que está vendo essa gravação. Bem-vindo ao Educativo da Exposição Experiências Dirigidas, com curadoria de muitas pessoas. Então, nós temos aqui hoje Isaac Guimarães, que além de curador da exposição do primeiro núcleo, também foi uma das pessoas responsáveis pela plataforma do site. Então, vamos aqui ter essa conversa pensando nas proximidades, aproximações, né, e divergências de fazer uma exposição virtualmente e fazer presencialmente, pensando não só em montagem, expografia, mas também relacionado com, de fato, o ambiente virtual, como é que é trazer essa amostra. Nós vamos ter essa conversa que vamos ver quanto tempo dá, mas pensando em plataforma, temos aqui Isaac Guimarães, curador, estudante de teoria e crítica da arte pela UNB, quase formado, e também design. Então, Isaac, Sim, muito bem-vindo, obrigada. obrigado pelo convite. É, eu também estou nessa. Sim, gente, vai ter um gato que vai miar ao fundo. Não sei se houve alguma pergunta, mas acho que Nikkei conseguiu me apresentar e, de fato, eu já tenho experiência, até porque sou formado em publicidade, né? Tenho que colocar isso em pauta. E eu acho que veio de lá muitas dessas questões assim, relacionadas ao design, à estrutura, ao digital, ao mundo digital mesmo. E eu gosto muito desse ambiente, assim, eu gosto muito de tecnologias, então acaba que eu vou para essa área instintivamente. Assim. Isso que é bom, né? Você ir estivamente, não ir por obrigação, porque fica bem melhor. E é muito bom ter o Isaac aqui para falar sobre isso, porque é um privilégio ter alguém que pensa a plataforma, pensa a exposição, a expografia virtualmente, mas também tem esse senso apurado de estética, de realmente saber como fazer uma boa diagramação de site, essa organização bonita. Então, é um privilégio essa conversa Uhum. acontecer. E, inclusive, nessa eu já Ah, queria obrigado. gastando cedo pro Isaac, sem nenhuma vergonha. Pensando nessas questões de raridades de fazer um site, né? Dessas funções e como elas se relacionam, eu queria saber de você já um preâmbulo de como você tem visto, se tem acompanhado primeiramente, né? Montagens virtuais de exposições e quais são as suas percepções. Uhum. Eu acho que é legal, eu não sei quando que se isso aqui alguém vai estar vendo daqui a 5 anos, mas eu acho que é interessante que a gente dê um contexto de que a gente estava vivendo por exposições no Instagram. Assim. Eram exposições que usavam da plataforma Instagram para poder fazer a exposição e que foi muito válido, assim, que é muito válido. Mas chega um ponto que a gente fica muito limitado pela plataforma, né? A gente teve essas discussões. Uma das primeiras foi que a gente não ia usar Instagram para poder divulgar o trabalho dessas pessoas, porque nesse momento, gente, pandemia 2020, tá todo mundo cansado do Instagram, então assim, a gente teve que ir para outras áreas. E aí veio essa ideia do site, assim, embora eu tenha essa experiência com design, no web design não era muito minha praia, não. Mas a gente encara o desafio e vai. Eu acho que, assim, eu acompanhei algumas exposições online, a outros fins a gente já até estava conversando antes, assim, que foi uma dessas que eu falei, cara, eu acho que isso aqui tá massa, assim, dá pra gente fazer alguma coisa assim. Porque aí eu já vou começar a emendar algumas coisas e depois a gente faz ver o que está interessante. Mas assim, eu penso que, por exemplo, no Instagram, os artistas estavam, as obras estavam ficando muito, é, não estavam ganhando tanta importância, assim, sabe? E aí você tem aquilo dos quadradinhos, uma imagem pequena, e a relação que a pessoa tem com aquilo é um like, um comentário, enfim. As relações com aquela obra são diferentes. E quando ela já está dentro dessa estrutura, Instagram, ela ganha uma dimensão publicitária mesmo, assim. Ela não tem um aspecto que eu acho que é muito importante dessa contemplação. Então, você tem um espaço, você acaba criando um espaço que ele pode ser
Imagina, você tem uma imagem, você passa o dedo assim, você rola uma tela, você já tem uma outra relação com outra imagem. Então, assim, são muitas imagens que você não vai se relacionar com aquilo. Então, eu acho que o site agora, parece que a gente está assim, uma coisa meio voltando no passado, né? Engraçado, parece que e agora o site ele é importante de volta. Mas eu acho que talvez por esse sentido que o site possa trazer, tá, talvez seja um pouco exagerada a comparação, mas no sentido mais asséptico mesmo, assim, do que é o cubo branco dentro de uma exposição, né? Você controla mais, você dispõe mais os elementos, você tem um controle maior, você tem um domínio maior sobre como você vai fazer o usuário ter aquela experiência. E a gente tem falado muito nessa exposição específica, dessa noção de experiência do usuário. E, gente, a gente é das artes, assim. A gente está falando de experiência do usuário, sabe? Assim, e isso é muito massa. A gente está podendo discutir certas coisas que não estariam no nosso campo se a gente estivesse fazendo essa exposição presencialmente, por exemplo. Então, é isso. A gente está falando de uma experiência. Então, do modo como você apresenta a exposição, eu também fiquei pensando muito hoje que a gente já tem essa conversa, nessas relações com a montagem, com a expografia. Então, para mim, é a mesma coisa, gente. Assim, quando você tem um erro no site que você tem uma linha que está fora do lugar. E aí você tem como se tivesse, sei lá, um parafuso fora do lugar no presencial, sabe? Eu fiquei pensando muito nessas relações de que é isso. Você vai descobrindo alguns erros e você abre o site, tá lá, tem mais algum erro para você mudar, tem um elemento que está fora do lugar, assim como vai ser na exposição, que você vai criando isso, você vai criando essa dinâmica, né? Então, você muda ela, do nada você fala, não gostei disso aqui, você vai lá, fiz a parede, não gostei da parede, destrói a parede, vai, refaz a parede em outro lugar, e aí você vai criando esses ambientes, que é uma coisa que o Instagram, ele não poderia te permitir, né? É um grid muito específico, eu não estou falando, não necessariamente só o Instagram, mas essas plataformas que já são pré-prontas, que você tem como se relacionar com elas de uma forma que seja boa para a sua exposição, eu não acho que era o caso da nossa, que a gente tem muitos artistas, a gente tem muitas obras, a gente queria apresentar também algumas obras que não estavam finalizadas, a gente queria apresentar texto, a gente queria ter uma relação que era muito mais próxima ainda com o físico, que é inevitável para a gente que está começando a trabalhar essas exposições no virtual. Então a gente está fazendo essas relações ainda acontecerem dentro do virtual. Não acho que a gente está tentando transformar o físico no digital, porque isso seria, a gente tentaria então, sei lá, fazer uma imersão 3D. Eu não acho que a gente está indo por esse caminho. A gente está, de fato, usando essa experiência para favorecer algo que essas obras que a gente está trabalhando. Então, vai muito disso, assim. Então, uma coisa que a gente teve que levar em consideração tudo bem, a gente está fazendo um site, né? Então, a gente fez toda uma percepção do site para o desktop. Mas a gente tem que levar em consideração que, sei lá, chutar o número de 90% das pessoas vão entrar por esse site no mobile. Então, a experiência do mobile ela tem que ser maravilhosa. Então, é esse tipo de discussão que a gente está levando em consideração e que eu acho muito válido, né? A gente poder trazer isso. Totalmente. Você falou algo que eu acho interessante de pensar, que é isso de a relação que aparece muito oposta, né, virtual e presencial, e que a exposição não quis transpor um para o outro, né? Então, pensar no virtual, enquanto mais, lidando com as questões de as obras não vão ter textura, as obras não vão ter profundidade, é uma tela, as cores podem variar de tela para tela, a qualidade que for, se for monitor, for celular, depende muito. Essas questões que passam pela obra em si, que estão fora do controle da curadoria, da produção e da montagem, ela já foi tida como provável, quase certa, quando a gente começou a fazer a exposição. Então, pensar no virtual enquanto virtual inclui tudo isso, mas também ver as questões de se não vai ter que lidar com textura, o texto equatorial vai ter que ser muito mais incisivo, se for muita tinta, se for algo de um giz pastel. As questões de técnica e de obras ficaram muito mais pesadas para a curadoria nessa questão de realmente informar mais do que despertar algum senso estético em quem vai ver a exposição.
E aí tem essa questão que você falou do celular e essa redução da tela também é interessante de pensar, né? A experiência do usuário. E como que você acha que dá para equilibrar entre o celular e o computador, que são muito distantes o formato, o campo de visão de um é muito menor do que o outro, mas você acha que pensar no desktop vem desse percurso ainda de pensar numa grande galeria com salas, ou você vê que lidar com o mobile, às vezes em segundo plano, ou tentando ir dele a partir do desktop? Acho que eu caí. Se eu cair, levanta a mão, Isaac. Acho que eu Não, voltei. estou te ouvindo. Ai, ufa, apareceu aqui conexão estável. Mas só para concluir, para não ficar muito longa a pergunta, se pensar a experiência do celular a partir da experiência do desktop do computador normal, ela é realmente pensada em propor para um público ter esse deslocamento de eu vejo no celular uma apresentação, mas essa exposição me instiga a ir para o computador. Entendi. É uma boa relação, assim, essa ideia de um desktop ser essa sala grande, assim. Mas acho que para o mobile, a gente acaba tendo que levar em consideração essa relação que se tem com o dispositivo, até mesmo de redes sociais, né? Então, a gente vai acabar voltando para uma ideia de que é uma galeria tipo do Instagram, talvez. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda está tendo controle sobre essa experiência, né? Que é o que eu estou falando. Mas, por exemplo, a gente está trabalhando com uma plataforma que é o Wix. Então, existem algumas limitações, claro, mas também muitas facilidades. E ele, então, ele já faz uma versão mobile, ele já te apresenta uma versão mobile. Mas quando a gente colocava a versão que a gente tinha produzido para o desktop no mobile, não funcionava. Então, assim, a gente tinha uma experiência que aí quando você passar o mouse, o nome vai aparecer na imagem. Não tem como você passar o mouse no celular. Então, eu acho que acabou, sim, tendo muito que pensar primeiro no mobile, que era onde a gente ia fazer. Muitas das pessoas viriam conhecer a exposição para depois jogar isso para o desktop. Então, a gente tinha, por exemplo, um modelo de apresentação dos núcleos, que não funcionava para o mobile de jeito nenhum. Então, muda primeiro, vamos ver o que funciona para o mobile, e aí volta para o desktop. Então, essas relações, né, de experiência. Então, uma coisa também que não funciona muito com o mobile é muito elemento, né? Assim, rolagem de tela. Você tem que ficar fazendo horas e horas de rolagem de tela para você chegar no fim de uma página, sendo que no desktop, se você apertar no seu computador End, você vai para o final da página. Home, você vai para o começo. Sabe essas relações que não funcionam porque você não tem como passar o mouse, não tem como apertar uma tecla. Então, é diferente, assim. Então, a experiência ela foi sendo construída, eu acho que muito conjuntamente nesses sentidos, tanto do desktop quanto para o mobile. E aí, para o mobile, principalmente, a gente teve que ocultar muitos elementos. Então, às vezes, poxa, tinha uma coisa que era muito legal, que funcionava muito bem para o desktop, mas quando você joga isso para o mobile, principalmente se tiver texto, não rola, sabe? Assim, porque é isso, vai ficar muito grande a página, a pessoa vai ter que rolar e não tem tá lá no começo o topo do site, aí você tem que ir para o final. Então, assim, aí agora a gente conseguiu, por exemplo, que o menu fique fixo. Então, o menu sempre aparece no mobile para que a pessoa, se ela quiser voltar, ela consiga, porque com o celular também hoje em dia não tem essa setinha de volta, né? Que era uma relação que você tinha. Claro, alguns ainda têm, mas os novos, assim, a maioria não tem essa relação de volta. Então, é uma coisa que, assim, imagina, quem estava produzindo para o físico, que estava preocupado se a parede conseguia aguentar ou não um quadro, agora você está tendo que, sabe, assim, pensar num circuito dentro do site, pensar se está muito grande aquela imagem, se funciona, se todas forem juntas, né? Então, eu acho interessante esse processo de montagem e expografia digital, né? Porque é realmente uma construção de experiência. Totalmente.
realmente, nisso da montagem, né? Essa questão da montagem virtual, que nada tem a ver com a presencial, né? Porque a presencial é realmente furar a parede, colocar a obra e marcar ao redor não toque. Na virtual você falou algo muito interessante que é o percurso de quem está vendo o site, né? Tanto pelo celular quanto pelo computador. E como é que funciona pensar isso? Porque você também falou do menu que conseguiram fazer fixo. E aí volta para aquela questão que você falou essa volta dos sites, né? E isso do menu é muito sites antigos, né? Porque hoje em dia sites estão cada vez Uhum. mais interativos, ou então como segunda página, que você entra por outra mídia social e depois você sai dele de novo. Ele é só um depósito de algum texto, alguma coisa. Então, como é que funcionou isso de pensar o menu e até que ponto o menu também foi essencial para o site? Uhum. Olha, ele foi muito essencial, porque, por exemplo, tem uma coisa que o nosso site tem agora, que é um menu no rodapé, que é uma coisa comum até, mas que a gente sentiu necessidade justamente porque no meio do caminho a gente viu que, cara, é melhor ter algo ali que a pessoa ela não precise voltar lá para o topo, isso no desktop mesmo, e que aí a gente jogou para o mobile. Mas eu acho que uma coisa que é bem legal da gente pensar é que a gente está concorrendo com plataformas como é o Instagram, como é o Facebook, que são bem estruturadas, elas cabem numa telinha. As relações que as pessoas já têm com aquela imagem, elas já estão estabelecidas. Você está apresentando para a pessoa uma nova plataforma, ela não conhece aquela plataforma, então ela vai estar perdida nos primeiros caminhos. Então, tudo que puder ser intuitivo, tudo, no sentido de, tá, eu já sei que isso daqui é um menu, isso daqui eu vou para lá, isso daqui, se eu clicar, eu vou para onde? A pessoa ela está sendo apresentada a uma nova plataforma. Ninguém vai ter uma plataforma como a nossa, porque a gente está fazendo uma experiência muito específica para essa exposição. Então, não vai ter o mesmo tanto de menu, não vai ter o mesmo tanto de artista. Assim, pode até ter relações muito próximas, mas a gente está construindo uma plataforma que é única nesse sentido. Então, se a gente quer que, por exemplo, a gente dividiu a experiência em 4 núcleos, porque isso de início eu achei que já ficava até mais fácil de estruturar, né? Porque a gente trabalhou em 4 núcleos, mas isso também veio para o digital, porque você já não teria ali 12 artistas sendo expostos de cara. E aí você tem relações, para mim é muito importante também essas relações, os recortes que a gente construiu, porque a pessoa ela consegue entender a exposição por módulos. E a gente até brinca, né, que é como se estivesse entrando em salas de galeria. Assim, tem uma galeria e aqui tem a sala tal, aqui tem a sala tal. Aí você vai lá, às vezes a pessoa vai ver o primeiro módulo e ela tem aquela experiência do primeiro módulo. Talvez ela volte depois e veja o segundo. É uma experiência de recorte, porque é isso, a gente está disputando a atenção com a notificação do Instagram que está descendo ali, com o WhatsApp que desceu, com uma ligação que alguém vai fazer. Então a gente tem que recortar esse conteúdo muito bem para que a pessoa não ache que, meu Deus, agora eu vou ter que abrir aqui no meu celular, eu vou ficar 1 hora mexendo nesse site para poder entender sobre o que ele está falando. Então é tudo muito recortadinho, tudo muito compartimentado. E isso é uma relação de rede social mesmo, assim, né? De você ter um jogo de, tá, depois você volta aqui se você quiser ver mais, a experiência ela é continuada de algumas formas. E aí isso para o site também era bem importante, né? É legal isso, essa preocupação, esse intuitivo e tudo mais, mas é que é legal ouvir você falando porque dá a impressão de que é um site muito simplório, sendo que não é. Ele é um Não. site até Mas complexo, ele ele quer quer ser. E é isso que é ser. o legal. Isso é muito legal você entender que tem que ser simples. Porque se não for simples, o usuário ele vai achar aquilo chato, vai achar, ai, nossa, eu vou ter que. Mas quanto menos estiver evidente a construção do site, melhor. Isso aí é a experiência do usuário lá para o pessoal da tecnologia. Desculpa se eu estiver falando alguma besteira, gente, mas eu falo com o que eu entendo. Mas é isso, quanto mais intuitivo for, quanto mais simples for, quando a pessoa não perceber que aquilo foi construído para que ela tenha essa experiência, melhor é. E é assim é que funciona. Se a pessoa ficar evidente que a gente botou um menu gigantesco para que, ó, clique aqui, pelo amor do Senhor Jeová, clique neste menu, e aí você, sabe assim, ela vai ficar, nossa, mas estão tentando controlar a minha experiência, estão tentando. Ah, isso daí é. Não é. A gente quer um. Olha, tem um menu ali no cantinho. Deixa eu ver o que esse menu faz.
Ah, então tem artistas. Então é uma coisa que a pessoa parece que ela está construindo a experiência, ela está construindo essa experiência, mas que a gente dirigiu ela. E aí a gente tem as experiências dirigidas. Olha aí, as experiências chegando. Não só, não só de experiências que o professor Helder fez, mas a gente está dirigindo essa experiência. E é por isso que até tem lá o quem conduz, né? Somos nós estamos conduzindo essa pessoa que entrou para a exposição, a gente está apresentando a plataforma, está apresentando os artistas, e a gente está tentando conduzir ela numa melhor experiência possível para que ela consiga ver aquela exposição e fechar a aba e está tudo certo. Ela entendeu sobre o que aquilo tratava e está tudo bem, sabe? É interessantíssimo, né? Porque experiências dirigidas, e essas dirigidas realmente é plural, porque são muitas direções, porque Sim. partem do Helder, parte das curadorias, dos 4 núcleos curatoriais. As curadorias também se submetem à direção da plataforma, né? E dessas, por mais que foi um pensamento conjunto por reuniões, no fim, que está fazendo aí e pensando e sugerindo, está dirigindo também a curadoria, porque a gente teve, por exemplo, uma questão que foi apresentar os processos dos artistas na página deles, que é uma coisa que tinha grupos que não tinham pensado, então de última hora foi pegar o que tinha apagado já do Drive e refazer. Epa, volta isso aqui. Sim, sim. Então, essa Uhum. direção também acontece em várias vias que vão se cruzando, né? Como um trânsito, Uhum. como um urbano. E é muito interessante o site, porque ele é simples, ele é intuitivo, ainda que complexo, com essa engenharia que você falou muito bem, que a pessoa não pode ver, essa arquitetura da direção, ela não pode ver, mas ela está acontecendo, né? Como tudo na tecnologia atual. Mas como isso também ficou bem alinhado, bem proposto com as obras em si, que são o foco, né? Porque a plataforma inteira ela acontece e é pensada para que as obras sejam expostas. Então, essa ideia, por exemplo, de ter um perfil de cada artista que aproxima do artista, não só da obra do núcleo curatorial, que dá a quem fez a obra uma cara. Pensar nisso no site é muito interessante, porque não é só um sobre nome de quem fez tal coisa, né? É Uhum. você aproximar a pessoa que está vendo da pessoa que faz, né? Que faz as obras, que faz tudo acontecer. E como é que foi, então, para vocês da plataforma pensarem nessa intimidade, tanto com curadoria e público, mas também público com ele mesmo, com essa coisa maravilhosa de depoimentos, Orkut voltando. Como é que foi pensar em Total, intimidade? total. Uhum. Eu acho, até a gente está no meio, mas é bom lembrar que a plataforma sou eu, Isaac, a Ludmila Barbosa e a Priscila Kozer. Então, assim, a gente embarca nas nossas ideias e a gente tenta resolver essas ideias, assim, sabe? É porque, de fato, como tem um pouco mais de experiência prática nesse assunto, acaba que eu posso auxiliar de forma melhor. Mas somos os três com essas ideias, assim. Mas, enquanto você falava, assim, é muito interessante que agora que o site está meio pronto, assim, parece que, nossa, é tão simples, né? É só fazer uma... Mas não é, gente, assim, para a gente chegar lá, é muito engraçado agora eu pensar esse retrospecto, porque, por exemplo, quando trouxemos a ideia de apresentar os artistas, foi justamente para essa experiência ficar mais rica. Você falou, né, de que o texto deveria, então, contemplar algumas coisas que a experiência física não, só a experiência física poderia fazer, da textura, da dimensão, e alguns aspectos que são da materialidade que a gente não conseguiria, de fato, trazer para a experiência digital. Mas é isso, a gente foi aproximando. Então, quando você imagina, agora pensando, não tem como essa exposição, do jeito que ela é, ir para o físico. Porque você consegue imaginar que se no físico você ia ter a fotinha do artista, uma descrição dele, os erros, uma exposição onde tem erros, onde a pessoa tem obras que a pessoa não gostou, que ela não finalizou. E aí a gente tem uma experiência tão completinha em relação a... Primeiro, a gente tem o artista, e aí dentro desse artista, dentro dos artistas, a gente tem o núcleo, e aí dentro do núcleo a gente tem a exposição. Então, é uma experiência de camadas mesmo, assim, sabe? Você tem uma camada geral, que é ali, você tem uma ideia sobre o que a exposição está tratando, que é lá em relação às pinturas feitas durante a disciplina, mas isso fica assim,
quase que para trás quando outras relações vão sendo construídas, assim, no sentido de a gente teve que relacionar todas essas obras, dividiu essas obras em alguns núcleos, e os núcleos ainda têm os artistas. Então, são experiências muito diferentes quando você vai, né, trabalhando cada camada. E aí, eu estava aqui pensando, né, como que ia ser essa experiência física. No físico não tem como, porque no físico, se a gente fosse trazer, vamos pensar sério, a gente já tem uma galeria do Flickr, onde a gente coloca as imagens, coloca a descrição ali embaixo, ficha técnica, é a exposição. Tá, tem um texto ali. Não é o que a gente está se propondo. A gente tá tentando justamente direcionar o público a uma experiência mais ampla para que ele consiga entender que aquele artista, embora talvez ele esteja no começo da carreira dele, ele já tem coisas que são muito importantes. E isso não estaria sendo dito lá na exposição, a pessoa que for ver, né? Que momento, que espaço que você tem? Talvez um catálogo, mas será que no catálogo vai ter um texto que apresenta aquele momento específico do artista, que tem as obras dele que não foram, que ele não, que a gente achou que poderiam ficar na galeria ao invés de estarem na exposição? Então, assim, é uma experiência que agora, vendo ela em retrospecto, a gente foi direcionando a pessoa para que ela tivesse acesso amplo a tudo que foi construído durante esse tempo, não só pelos artistas, quanto por nós, assim. E você falou dos depoimentos, né? Aí já é uma questão do afeto mesmo, assim. Mas é que eu acho que aí é como se fosse uma necessidade mesmo de entender que aquele site teve alguém lá, teve uma presença virtual de alguém lá. Alguém se relacionou com aquele site, no sentido de alguém viu. Então, você tem uma experiência, né, nesse sentido de tá, então alguém esteve aqui antes de mim, eu não estou aqui sozinho, é uma experiência coletiva, tem muita gente que está abraçando isso aqui, deixa eu dar uma olhada, deixa eu também fazer parte dessa experiência coletiva, deixa eu ver como que eu posso contribuir. E aí é isso, o visitante ele pode contribuir com, cara, eu vi as galerias, eu gostei, nossa, eu não gostei, mas assim, eu acho que até o não gostar ele é tão importante nesse sentido de, tá, mas você não gostou por quê? Porque daí a gente vai entender como é que foi esse percurso dele, né? Onde que a experiência falhou? Tá, a experiência talvez tenha falhado aqui quando ele ficou perdido na galeria tal, que a pessoa não conseguiu voltar, ela achou muito confuso, tinha muitas imagens, enfim. São relações que a gente não pode prever, assim como é no físico. A gente faz infografia maravilhosa, pensa numa montagem que vai agradar, assim, né, de forma geral, mas a gente vai errar e tá tudo certo. A gente está aí para aprender. Eu acho que veio, né, esses elementos vieram para contribuir com essa experiência mesmo. Você falou isso no final do percurso, onde é que a pessoa se perdeu. É muito legal pensar isso, porque não é igual numa galeria que o espaço físico te direciona de certo modo, né? Como você vê o espaço, mas que não tem uma seta de vá por aqui, você naturalmente tem uma tendência e ou então você vê alguém indo, essa coisa de manada, né? E no virtual, o site Uhum. não tem essa proposta de clique aqui, veja a galeria, ou não tem um número, não tem uma direção tão objetiva para um roteiro para a pessoa seguir, não tem um roteiro expográfico, né? A expografia, no caso, Uhum. ficou muito no fato de montar a exposição virtualmente e não delimitar ou direcionar ou mapear as obras no lugar. Não foi mapeado, né? Tanto que a gente vê as obras em cada núcleo, não tem uma coisa de uma linha e mesmo artista. Não, tem Sim. obras daqueles três artistas. E aí a pessoa que vê constrói o seu espaço, né, o seu ambiente. Então, isso dá lugar para essas coisas que você chegou a falar do ter uma experiência que em algum momento não dá certo, mas é sempre tem essa tendência a ser sempre única, porque a pessoa pode fazer aproximações de núcleos, ou então de obras diferentes. Ah, vi essa obra do núcleo Sim. tal e vi outra de outro núcleo e pensei nisso, sabe? Então, é Uhum. um site que tem uma coisa da infinita proposta. Então, são muitas. É uma coisa que eu cheguei a comentar em outros momentos. São muitas exposições em uma só exposição. A gente não pode nem mensurar quais são, porque se for pensar em núcleos, 4 exposições, 4 núcleos curatoriais,
com 10 obras cada, 3 artistas, é uma exposição completa. Tem o curatorial, quem fez curadoria, bio dos artistas, então são completas, mas elas têm esse arremate de né? Então, como o site deu conta, né? Porque até nisso foi bem pensado na plataforma de apresentar núcleos curatoriais não como páginas, mas como parte de uma mesma página, né, que está na página inicial. Então, você vê 4 quadrados e você entende que eles estão alinhados. Essa sugestão de uma unidade é interessante no site, né? E foi algo muito bem pensado. Total, eu acho que agora, para a versão que a gente tem até agora, nessa data, que já me perdi, a audição 18, né? Na versão que a gente tem hoje, e eu já vou, né, os vizinhos, né, vão estar gritando aí ao fundo, mas nessa experiência que a gente tem agora, feita até o dia 18, a gente está com essa ideia também, justamente, de unidades, né? De tudo ser num sentido mais aproximado de equânime. Não sei se, porque não dá para dizer que elas são iguais, porque às vezes tem relações muito diferentes. E isso justamente foi uma coisa que a gente já fez lá quando a gente dividiu os artistas, né? Ah, esse artista aqui parece mais com esse, então vamos juntar esse com esse. Então, assim, essa experiência... E tudo veio porque somos 4 grupos, são 12 artistas, são 13, na verdade. Então, os números também vieram muito dessas construções já pré-estabelecidas. A gente só meio que foi tentando encaixar isso de uma forma interessante. Mas você estava perguntando dessas divisões, né, de como que ela funcionou. Sim, eu concordo quando você diz que são... É como se fossem exposições dentro de uma exposição, né? É uma coisa meio... Porque é isso. Tem um texto de apresentação daquele núcleo e aí eles têm as suas imagens. Então, essas divisões, elas foram feitas pela divisão mesmo que a gente teve de grupos e de artistas, mas eu acho que também ela combinou muito com as possibilidades do site, né? Que a gente foi encaixando, digamos assim, algumas coisas para que elas funcionassem melhor. E aí, eu agora estava pensando, já estou aqui pensando num educativo para você depois, Nick. A gente depois tem... Porque você vai falando das experiências, e aí agora eu fiquei imaginando, né, como que poderia ser essa experiência de uma pessoa montar os núcleos, né, assim, eu acho que esse artista aqui deveria estar com esse, e aí ela montar o seu próprio núcleo, né, assim, eu acho que a gente pode pensar em alguma possibilidade assim, acho que assim, interessante. Nossa, eu adorei. Vou ter que tirar a gravação agora, porque vai que a gente não faz. Mas se enrolar, Mas eu acho que, assim, não, dá adorei. para a gente pensar em alguma coisa, ia ser interessante, né? Pensar nessas relações das obras que foram apresentadas e de outras relações que podem ser feitas. E aí é mais uma experiência agora dirigida pelo público, né? Eu estou amando que o Experiências Dirigidas veio de um momento tão assim, tão sem... Ele estava tão... porque, assim, veio de uma frase que o Helder falou durante o dia que a gente estava tendo a conversa. E eu acho que ele talvez não tenha dado uma importância naquele dia, assim, já tá, não, são as experiências dirigidas, mas aquilo para mim foi, isso mesmo, a gente está realmente fazendo umas experiências dirigidas e como a gente está ampliando isso, tanto para o layout, quanto para a estrutura, quanto para o jeito que a gente apresenta os artistas, e essas imposições que a gente às vezes tem que falar, ó, vai ter que ter a foto do artista, vai ter que ter a mini bio dele, vai ter que ter, porque senão a gente também calha numa experiência que é falha, no sentido de, uai, mas um artista tem uma mini bio, o outro não tem, mas como assim, sabe assim? Aí a gente também tem que estar muito bem nessa conversa, assim, do tipo, então, tem que ter, porque se não tiver, a gente tem que tirar de todo mundo, não dá para só um núcleo ter uma coisa e o outro não ter. As experiências, elas têm que ser meio parecidas, digamos assim, né, estruturalmente, porque imagina, aí é uma ideia muito legal que cada núcleo tivesse a sua autonomia para pensar num layout diferente, mas ao mesmo tempo isso criaria uma confusão, né? Porque assim a pessoa entra lá e aí vai ver de um jeito. Talvez se as obras fossem muito diferentes, né? Se fossem núcleos muito diferentes, um núcleo que tem uma experiência que é da escultura, provavelmente ele poderia usar de outros artifícios como GIF, vídeo, som, algumas outras relações que não a que a gente tem especificamente com a pintura. E está todo mundo trabalhando pintura, embora algumas são pinturas mais ampliadas, né? Algumas experiências elas diferem dessa ideia mais
tradicional, eu não gosto muito dessa palavra, mas de uma ideia mais que as pessoas entendem por pintura, mas as experiências estão ali, né? Tinta, papel, um quadro, assim, pensar num enquadramento, alguma coisa nesse sentido que acaba se juntando. É interessante porque teve o núcleo, vou dedurar aqui, vou esparrar, que não foi só na pintura. Teve duas obras que fogem da pintura. Mas é legal ver como isso foi possível, porque elas partem da pintura, né? Elas foram pensadas Sim, enquanto pintura, então é pensar na pintura de um jeito aberto, talvez, no nosso caso, porque também não é só um pincel na matéria que a gente está propondo aqui na sim, exposição. São exatamente. vários modos de fazer uma pintura que eu lembro muito de. Sempre que eu penso em pintura e desenho, eu lembro muito da Cecília Mori, maravilhosa, falando uma vez que pensar pintura e desenho não é você pensar em tinta ou em lápis, é você pensar muito marcador e superfície. E isso me transformou completamente em um olhar crítico. Total. Eu levo isso até hoje. E sempre que alguém me fala, mas isso aqui não é pintura, aí eu sempre lembro e penso, gente, isso aqui pode ser sim uma pintura se você levar por isso, né? Mas totalmente. O exemplo clássico é o do. Ah, Quer dizer que o exemplo clássico é o do Parangolé, né? Que até a gente. Até se chegar na ideia de que aquelas roupas são pintura, é um nossa. caminho um pouco complicado mesmo assim, para quem não está ali dentro das artes. Até gente que está dentro das artes fica assim, não, isso não é pintura, mas né, assim, você tem que ampliar um pouco essa ideia do que seria essa pintura, de como o artista concebeu aquilo. Isso também é muito válido. É totalmente. É contemporâneo, né? Exige de você um desconforto para que você tenha depois algum prazer de contemplação. Tem uma coisa que Sim, você falou que o nome da exposição veio de um momento muito. Experiências dirigidas que o Eder falou numa reunião entre a curadoria, com os grupos curatoriais e a Sinara Barbosa coordenou a exposição inteira e tudo mais, maravilhosa, Sinara. E o Helder falou isso, falou isso. E que eu mesma não me atentei no momento. Foi muito você que guardou isso. Mas eu acho que no fim, tanto ele falar de um jeito muito peças dirigidas e tudo mais, sem ter essa importância total, e a gente também levar assim, quem não reparou muito, foi porque é algo muito íntimo da exposição, dos processos. O que a gente está falando aqui é em artistas estudantes experimentando em uma disciplina, né? Então, tá muito nesse lugar os exercícios são propostos e a gente faz, então tem essa direção do que fazer, de onde seguir. Tem sempre uma pessoa crítica por trás que, quando não era o Helder, era curadoria de, olha, você fez isso aqui que é legal, mas e isso aqui? E vamos repetir essa. vamos repetir esse dedinho, né, de coordenar e pedir Sim, obras, ou pedir coisas, ou intervir no processo. Eu acho que essa intimidade muito forte da direção e de realmente você lidar com algo que não quer estar pronto, né? Porque o site é muito interessante, porque ele te apresenta, ele não fala, essa é a exposição. Temos uma exposição para você viver virtualmente. O release é sobre isso, a curadoria é sobre isso. Você pode viver como você quiser, mas nós fizemos a proposta, sabe? E é muito bom você ver um site que consegue realizar isso tão facilmente, porque, como eu falei antes, os sites estão muito num caminho informativo do momento, né? Que também é uma exigência do mundo contemporâneo, de você entra para ver algo muito específico muito rapidamente. A exposição vem no outro caminho, de você entra para não ver nada específico e nada fácil. Você tá para viver algo diferente, né? Então acho sim. que foi maravilhoso isso. Você quer falar algo Ah, mais? eu agora também estava pensando nisso que você falou do site não ser a exposição, mas ele apresentar a exposição. A gente pode pensar nisso no sentido de que a pessoa ela vai criar a exposição na cabeça dela, né? De como que ela poderia usar dessas ferramentas, dessas obras, disso para criar se essa exposição fosse ao vivo, né? Então, assim, também é muito
é um caminho, a gente está muito nesse caminho. Assim como a gente também está experimentando muita coisa, né? A gente está experimentando um site, a gente está experimentando curadoria, a gente está experimentando acompanhamento dos artistas, a gente está experimentando muita coisa. Então, é muito válido que a pessoa que vai ver isso depois, ela entenda isso como uma experiência e também faça disso uma experiência, né? Perfeitamente. E E acho que é uma coisa também que eu posso lembrar, que é agora que antes, acho que a gente já está no tempo bom, né, para quem está assistindo a gente. Mas pode falar, a gente termina com Não, essa. uma coisa que eu lembrei no meio do caminho, eu esqueci de comentar, que era sobre como o site se preocupou também em não ser agressivo visualmente, né, no sentido de é muito legal que o site seja bonito, mas que ele não seja a obra, que não, ele não tome para si o protagonismo de nossa, que site incrível, olha como esses menus são maravilhosos, olha como esse layout. É isso aí, volta muito para aquela experiência que a gente estava falando de o usuário, ele é estranho falar usuário, né? Mas o espectador, vamos dizer assim, é que vai na exposição, ele não pode se atentar tanto ao layout, né? Ele tem que estar mais preocupado com como acessar as informações. E a gente está falando de pinturas, de obras que vão chamar atenção. Assim, não são coisas que não são elementos que não tenham a sua agressividade visual, digamos assim. Eles já chamam a atenção por si só, então não dá para competir com essas dinâmicas. Tanto é que a página inicial do site ela é muito simples, assim, é muito. A pessoa que entra lá, ela nem está preparada no que ela vai abrir, assim, quando ela entrar no núcleo, porque é uma explosão de cores, de textura, muitas imagens, muita informação. Ela vai, assim, ela realmente vai ser inundada por essas informações. Mas que quando ela chega, né, aquela coisa, chegou ali na porta da galeria, tá tranquilo, aqui tá tudo bem, olha, é basiquinho, mas quando ela entra e começa a ver as obras, e aí ali no fundo tem uma salinha que tinha umas obras assim que ela não estava esperando, e ela se assusta com aquilo, e ela tem uma relação com aquilo, isso é muito legal, né, da gente pensar nessas relações que são possíveis no digital, e de que elas têm que ser mediadas por um visual que ajude nesse sentido, né, de linhas, um fundo branco, já que vai ter muito texto, não colocar o texto num fundo que seja preto, porque isso atrapalha a legibilidade. Enfim, algumas relações que a pessoa ela não trave no meio do caminho porque achou muito confuso ou achou que tinha coisa demais. Totalmente. Uma coisa que eu fiquei pensando enquanto você falava é muito em esse termo que eu uso muito hoje no design, web design, né, de fricção. É sem fricção. E é muito isso que o site ele é. Tem uma coisa que eu até cheguei a falar na primeira reunião de pensar o site, que é legal se ele parecer escorrido, que dá essa fluidez quando você abaixa e mexe. E ele ficou muito nisso. Eu acho que é daí que tira a fricção, né? Que não tem linhas horizontais para separar. Tem uma palavra ali do menu, tem um lugar para você clicar ali para resolver. Não tem o nome das obras em cima delas, embaixo, para você ler e ver a obra. Você vê a obra, então você já entra na galeria, tem o texto que, como você falou, essa preocupação em não ser agressivo aos olhos em vários sentidos, né? De uma fonte boa, agradável, essa coisa de ser uma fonte fina, delicada e um fundo que contribua, porque ainda assim é um texto, então para que você não canse a sua visão. Mas isso vir numa galeria que a pessoa pensa, tá, já tem um texto, mas depois não vem mais nada escrito, é uma delícia, não é? Que você fica é algo realmente que acaba sendo imersivo no fim das contas, cada núcleo e no fim geral. E aí tem um ponto que eu quero falar como último, que é toda a exposição foi pensada de nós enquanto uma turma de introdução à curadoria na UNB, mas ela foi separada em quatro núcleos. O site ele é um grande arremate de união de uma turma inteira, mas tem um outro porém que é o texto curatorial geral. Por que o site pensa no texto geral como mais um adicional e não abre como uma galeria?
eu gosto muito disso. Mas por quê? Como chegou nessa conclusão que seria melhor assim? Eu acho que vem do que você estava falando, dessa relação, de uma coisa mais fluida, né? Porque, assim, vamos combinar, você entra no site, tem uma lapa de texto desse tamanho, eu já fecho a aba, assim, mentira. Mas a gente tende a acreditar que talvez a pessoa não se interesse se ela já é jogada por um texto, se ela... A gente está falando de uma curadoria que... Será que a pessoa realmente precisa ler aquele texto assim para entender tudo que a gente está falando? Isso a gente acontece no físico, né? As pessoas coordenam experiências. Eu conheço quem não quer saber nada da exposição. Eu não quero, eu vou depois talvez ler o texto curatorial. Eu quero ter a minha experiência de ir lá olhar as obras e tentar entender como aquilo se relaciona na minha cabeça. Tem quem vai preferir entender o que é, do que esse negócio está falando, sobre o que isso está falando, para depois ela poder experimentar aquilo. E aí eu acho que vai de cada um. Mas eu acho que colocar um texto de apresentação logo no início poderia ter esse entrave inicial, sabe? Acho que é por isso que a primeira página ela é muito... vamos usar um termo mais bonitinho, muito limpinha, né? Ela é muito assim, porque clean não, ela é limpinha, ela é muito limpa, ela te dá ali as orientações de onde você pode encontrar as coisas, e aí depois você embarca nessa experiência, porque tem no sobre, se a pessoa sabe, tá, sobre, então eu vou entender sobre o que é. Tá, beleza, então núcleos, então assim, tá tudo muito dividido, a gente até tem muitos menus, a gente poderia reduzir isso, mas não, eu acho que é importante ter muitos menus para que a pessoa, num lugar que tem poucas informações, ela se localize mais fácil, né? No sentido de, tá, eu sei onde estão os núcleos, os artistas, sobre, se eu quiser mandar uma mensagem por aqui, sabe, assim, ela se localiza muito fácil. E aí eu acho que a gente chegou nessa definição foi por um caminho nesse sentido, de não tacar um texto ali assim de início, mas que ele apresente, porque esse texto curatorial maior, diferente dos núcleos, porque eu penso assim, o texto curatorial, esse maior, ele vai fazer, como você disse essa palavra, um arremate, né? Ele vai fazer um arremate de tudo que a gente fez, uma apresentação e tudo mais. O dos núcleos, ele vai falar assim, tá, por que vocês relacionaram essa obra com esse artista e esse artista? Como é que foi esse encaixe? E aí aí volta a ter um texto de apresentação dos artistas que é para falar daquele momento específico, né? Daquele artista em específico, de coisas que não dá para você falar, para você abarcar assim, tanto no texto do núcleo, muito menos no texto curatorial. No texto curatorial do artista, eu estou falando de coisas muito específicas da vivência dele nesse momento. E aí, no núcleo, eu não vou conseguir abordar tudo isso e, no geral, também não. Então, eu acho que esse fluxo de informações, eu volto a falar, né, que é essa imersão em camadas que você vai tendo. Assim, tá? Você tem um geralzão, eu sei o que é o núcleo. Quando eu chego no artista, eu estou identificando até o porquê que ele usou o azul, sabe? Assim, é uma coisa tão específica que eu não tinha como abordar. Aí sim a gente ia ter uma página, assim, uma página aqui de texto que a gente ia ter muita. E aí eu acho que foi muito disso, de dividir, de compartimentar as experiências, de tentar encaixar elas num sentido menor, porque daí o texto, a gente pensa que o texto agora curatorial, ele pode ser menor, não pode? Porque ele não vai precisar abordar tanta coisa, ele não vai precisar ter um específico, porque quando eu entrar no núcleo já vai ser mais específico, e quando eu entrar no artista vai ser mais específico ainda. Então é uma cadência, né? Eu gosto muito dessa palavra e dessa ideia de uma cadência, né? Aí você vai, aí quando você chega lá, você entendeu. Se você for numa linha, né, mais sequencial, digamos assim, você entendeu. E se alguém, por exemplo, entrar lá no nosso site, num artista específico, ele pode fazer a experiência reversa, né? Tá, eu entendi esse artista, porque às vezes a pessoa vai colocar o experienciasdirigidas.com.br / o nome dele, que a gente tem essa possibilidade. Então, o artista mandou o link da página dele. A pessoa que entrou na página, ela não vai ter tido todo esse caminho que a gente fez, né? Tipo, você entrou numa página inicial, no núcleo, mas daí ela tem uma experiência reversa, que também é muito interessante, porque daí a experiência, ao invés dela se aprofundar, ela cresce, né? Você tem uma específica, e aí você tem um núcleo, e você tem um grande, carambas, então tá, então agora eu vou conhecer todo esse rolê.
Então, é todo um jogo, assim, Nick, é todo um jogo para conquistar o espectador, para que ele fique muito bem, muito à vontade nesse site, ele entenda a experiência como um todo. Nosso objetivo é falir o Instagram e viver, Amém! fazer E viver sites. de sites. Voltamos para Amo, amo. 2000. Mas foi Sim, total. tudo. Uma conversa maravilhosa, Isaac. Ah, eu amei essa conversa, eu amei. Nossa, eu só tenho a agradecer pelo seu tempo, pelo site, primeiramente, né? Por estar na turma, por nascer. Obrigada por nascer. Por viver até Obrigado, aqui. universo, por mandá-la. Gratiluz. E viver Gratiluz até total. hoje para fazer essa disciplina com a gente. Obrigada pelo site. A vocês, você, Priscila, Lude. Ludmila Tá? Barbosa, Priscila Kozer e Isaac Guimarães, que é pra bem. Vocês fizeram um trabalho exemplar. Vou guardar e tudo mais, com muito carinho, tirar prints, colocar no catálogo. Tira. Mas obrigada Tira. por tudo. A gente tem que fazer um catálogo, né, inclusive. Meninas, vou cortar da edição isso aí também. Assim, tá no campo das ideias, né? Vamos ver, vamos ver. Quem sabe? Então, se você vier a gravação e tiver o catálogo, fizemos. Se não tiver, não fizemos. Fizemos, olha que bacana. Não, mas vamos Agradeço. pensar que o catálogo ele só seria uma transposição, claro, teriam outros elementos, mas uma transposição de tudo isso que a gente já fez, da compartimentação, da experiência do artista. Então, acho que seria válido também. Eu amaria ter essa materialidade, né, de um site, assim, acho que ia ser interessante. Eu amaria, porque seria completamente diferente. Eu não vejo catálogo de dispositivos virtuais. Nunca vi até o... Não, vi. Da Intangível. Erro meu. Intangível, maravilhosa. Mas fora essa, não vi, né? O que é interessante, que aí é um outro percurso. Mas enfim. Obrigada pelo seu tempo. Vamos nos ater ao virtual. Vamos até o virtual. Obrigado a você. Obrigada para quem está vendo também. E é isso, gente. Agradeço Espero demais. que vocês tenham gostado. Este foi Isaac Guimarães e participou Eu mesmo. do Educativo. Obrigado, gente. Obrigado demais.